quase perto do final já aqui. Peço que todo mundo que ainda está aí fique, né, para eu mostrar como que é feita a inscrição para esse processo seletivo, tá? Então, eu vou compartilhar aí para vocês a tela e explicar o processo de como é realizado. Deixa eu só fixar ela aqui agora. Então, para vocês se inscreverem no processo seletivo para fazer algum desses cursos técnicos de que nós falamos aqui hoje, vocês vão entrar lá no site do processo seletivo .ifsp.edu.br, tá? Se vocês acessarem o site daqui do IFSP de Presidente Epitácio, haverá um link para vocês acessarem que vai direcionar vocês para essa página que vocês estão vendo na tela, tá? Nessa página, haverá um link logo do lado do botão entrar em verde, que é o cadastre-se, tá? Então, vocês vão entrar nele para fazer o seu cadastro inicial com os seus dados de candidato. Então, eu tenho aqui alguns dados fictícios e vou preencher aqui para vocês verem, tá? Então, ó, vou pegar aqui o nome completo, digamos que eu me chamo José Cauã, do sexo masculino, estado civil solteiro, nascido no dia 22/3 de 80. É lógico que vocês que estão aí, eu acho que não são, né? Principalmente quem vai participar do curso técnico integrado, né? Geralmente o pessoal do noturno é que né, vem de outra época de estudo, né? Que já está pensando em se preparar para esse trabalho profissional, né? E aí estuda no período noturno. Mas nós também temos alunos que fazem, por exemplo, o curso do ensino médio em outra escola, que também fazem curso noturno, tá? Aqui nós temos o município de nascimento, eu vou copiar aqui para vocês verem só dos dados que eu gerei. Então aqui a nossa pessoa fictícia nasceu na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Então vocês vão preencher com o município e o estado, a nacionalidade, no caso brasileira, se você for brasileiro, e se você for estrangeiro, estrangeira. Deve preencher aqui se for filho de imigrantes, tá? Se você for, você coloca sim, se não for, coloca não. Mesma coisa aqui em situação de refugiado. O que é um refugiado? É aquele que busca refúgio em outro país devido a alguma situação política, guerra ou outra situação de risco, tá? Acredito que a maioria vai ser não, provavelmente todos. Essa data de chegada no Brasil é só para esses dois casos anteriores, tá? Então, se você não se enquadra aqui, deixa aqui sem preencher. Vou preencher aqui com o nome da mãe, no caso aqui, Rafaela Lara. O nome do pai não é obrigatório, tá? Caso você não tenha no seu RG, não tem problema. No caso aqui, eu tenho um exemplo para colocar. Em seguida, você vai colocar o seu número de CPF. Tá? No meu caso aqui, eu tenho também um que foi gerado fictício. O número do documento de identificação, que é o seu RG. Tá? Vou copiar aqui também. Opa. O órgão emissor do seu RG. Então, se você for aqui do estado de São Paulo, geralmente é a Secretaria de Segurança Pública, o SSP. A data de emissão. Vou colocar aqui 1/1 de 1990. O seu número de telefone. Pode ser celular, não tem problema. Aqui eu coloquei só um exemplo fictício. A rua em que você mora. Então, ali em Logradouro, a rua que você mora. O número da sua casa. O bairro. Aqui em complemento, é só se você julgar que é necessário colocar um complemento, tá? Algum indicativo a mais sobre o seu endereço. Se o seu endereço se situa na zona urbana ou na zona rural, caso você não saiba, aí pode colocar indefinida. O município desse endereço, que no nosso caso é o mesmo lá do anterior, Brusque, Santa Catarina. Lógico que eu acredito que a maioria aqui vai ser de Presidente Epitácio ou da região, tá? Então é mais tranquilo. Coloca o CEP do seu endereço.
E em seguida, aqui no final tem um passo muito importante que vocês não podem errar, tá? Que é o seu e-mail, porque é por ele que você vai validar esse cadastro. Então aqui eu vou colocar meu e-mail pessoal, mas aí vocês colocariam o de vocês, porque é ele que vai ser enviado o e-mail para confirmação desse seu cadastro, tá? Então eu vou colocar aqui o meu para eu receber o e-mail e a senha também. Vou salvar aqui. Aí, uma vez que você faça esse processo, vai aparecer essa janela. O candidato se registrou com sucesso, porém ainda é necessário ativar o cadastro, tá? Para ativar esse cadastro, você vai entrar nesse seu e-mail que você colocou ali e você vai clicar no link que foi deixado nesse e-mail, tá? Confirmando essa sua inscrição no cadastro, tá? É um link que vai estar lá no próprio e-mail, é só clicar nele. Depois que você clicar nisso e confirmar a sua inscrição, você agora vai ter que clicar aqui. Vou clicar aqui novamente em portal do candidato. E logo aqui embaixo, vocês vão identificar o edital, ou seja, onde que está relacionado quais os cursos que estão com vagas abertas, tá? Então, o curso que está com essas vagas que nós mencionamos para vocês, do curso de mecatrônica, de informática, edificações, administração e eletrotécnica, se encontra nesse edital 494. Então, vocês vão clicar em visualizar. E aqui na próxima tela, em ofertas, vocês vão escolher o campus de Presidente Epitácio. Tá? Então, clica aqui em Presidente Epitácio. Eu acho que no link que foi indicado pelas redes sociais, já está até filtrado diretamente, tá? Mas caso você entre por aqui, você pode selecionar Presidente Epitácio aqui no campus e clicar em filtrar. Quando você fizer isso, ele vai deixar apenas os cursos aqui de Presidente Epitácio que estão com vagas abertas, tá? Então, digamos que eu queira me inscrever no curso técnico de informática. Então, eu venho aqui no curso técnico de informática e clico no botão realizar inscrição. Quando você fizer isso, vai abrir essa nova janela que vai solicitar o CPF com que você se cadastrou e a senha que você digitou. Então, novamente, eu vou copiar aquele CPF que eu utilizei aqui e vou colocar a senha que eu utilizei para o meu cadastro e acessar o sistema. Feito isso, vai abrir, então, essa janela para as inscrições. Opa, eu acho que ele saiu só daquela outra, tá? Então, novamente, se isso acontecer, pessoal, entra lá de novo no edital, tá? Em visualizar. Escolhe lá o curso em que você quer se matricular, né? No caso aqui, o campus é de Presidente Epitácio. E o curso que eu tinha dito era o de informática. Clica lá em realizar inscrição. Feito isso, agora, como você já está logado, né, você já entrou com o seu cadastro, vai abrir essa tela que tem os seus dados da inscrição, que é aquele que você já colocou antes. Tá? Então, no caso, vai ter todos aqueles dados aqui de novo para você confirmar. Então, confere se está tudo certo. No meu caso aqui, está tudo ok. E clica em continuar. No passo seguinte, o passo 2, você vai informar se você estudou integralmente em escola pública, tá? Então, se a vida toda você estudou em escola pública, você coloca sim. Se você não estudou em escola pública, ou melhor, se estudou em algum momento em escola particular, coloca não, tá? Quando você seleciona que você estudou integralmente em escola pública, você também tem que preencher alguns dados adicionais para a questão da seleção para as cotas das escolas públicas, tá? Então, você vai informar se a sua renda familiar é inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, inferior aí a R$ 1.567,50. Caso seja, você marca sim. Caso não seja, você marca não. Em seguida, você também vai preencher informações relacionadas à cota para as pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, tá? Então, se você se autodeclara preto, pardo ou indígena, você coloca sim. Caso você não se autodeclare preto, pardo ou indígena, coloca não. Por último, temos também
as informações em relação às vagas destinadas às pessoas com deficiência, tá? Então, caso você tenha alguma deficiência, você pode também concorrer a essas vagas. Em seguida, clica aqui em continuar e vai para o próximo passo. Então, nesse próximo passo, ó, vai aparecer a lista em que você vai concorrer, tá? No caso aqui, o meu apareceu a ampla concorrência e os candidatos, né, que estudaram em escolas públicas. E aí, nessa tela, você só tem que confirmar que os seus dados anteriores estão corretos, tá? Para continuar com a matrícula. Então, você marca essa caixinha e clica em continuar. No penúltimo passo, você vai preencher com as suas informações da questão racial e socioeconômica, tá? Então, você vai preencher como você identifica a sua etnia, raça ou cor, tá? Seleciona a opção que você achar mais apropriada. Indica se você possui alguma deficiência ou necessidade educacional específica, marcando essa caixa logo aqui do lado. E caso você tenha uma deficiência ou necessidade educacional, você vai indicar o tipo dessa deficiência, tá? Então, existem várias opções aqui. Você vai escolher a que julga mais apropriada. Novamente, você vai indicar se precisa de atendimento para alguma deficiência ou necessidade educacional específica, indicando essa outra caixinha. E aqui, qual forma de atendimento para atender essa deficiência, né? Se você precisa de uma impressão ampliada, de uma impressão em braille, tá? Uma mesa para cadeira de rodas e assim por diante. Feito isso, em seguida, você vai preencher as informações relacionadas ao ensino fundamental, tá? Então, isso é muito importante porque, às vezes, o pessoal vai fazer a inscrição e pensa que tem que colocar dados, por exemplo, do ensino médio, quando vai fazer um concomitante subsequente. E não é. São todos dados do ensino fundamental. Se você vai concorrer a um curso técnico integrado ao ensino médio, qual a nota que você tem que colocar ali? Ó? Então, ó, aqui do lado tem uma barrinha escrito importante. Ó. Para os cursos integrados, você tem que colocar a nota, a sua média de língua portuguesa e matemática do 8º ano, que era a antiga 7ª série. Tá? No caso de pessoas que já concluíram o ensino fundamental, né, aí seria a nota obtida durante o último ano completamente cursado. No caso dos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes, a média que você vai colocar de língua portuguesa e matemática é a do 9º ano, tá? Porque os cursos concomitantes e subsequentes exigem lá o 1º ano do ensino médio, tá? Então, tem que estar cursando, né, o ensino médio. Então, você já tem essa nota sua do 9º ano para colocar aqui como informação, tá? Então, no meu caso, como eu escolhi o curso técnico em informática, eu vou informar aqui, né, que o ano de conclusão do ensino fundamental, para quem está entrando, seria, por exemplo, 2020. Informa que se cursou o ensino fundamental totalmente em escola pública novamente, tá? O tipo de escola em que cursou, então se foi somente em pública, ou se for maior parte em pública e um pouquinho na particular, tem diversas opções aqui para vocês selecionarem, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, somente em escola pública, vai preencher com o nome da escola que fez o ensino fundamental, eu vou colocar aqui XXX, tá? Mas vocês colocam o nome da escola que estiver lá no histórico de vocês. Depois, aqui em situação familiar, vocês vão colocar a quantidade de filhos, tá? Então, principalmente, né, para os alunos dos concomitantes e subsequentes. Se você já trabalha, qual tipo de trabalho, ou também se nunca trabalhou, tem uma opção aqui, no caso dos alunos, principalmente do ensino médio. Qual é o meio de transporte que você vai utilizar, principalmente para se locomover para o Instituto Federal, tá? Então, aqui você pode marcar mais de uma opção se você quiser, tá? Vou marcar aqui, por exemplo, bicicleta, que muitos dos nossos alunos vêm de bicicleta. Em seguida, vai indicar quem contribui para a renda familiar. Então, por exemplo, se seu pai e sua mãe contribuem para a renda familiar, você vai selecionar nesse menu aqui o seu pai e a sua mãe,
tá? Vai indicar em seguida a principal pessoa responsável pela renda familiar, por exemplo, a mãe. E a situação de trabalho do principal responsável, ou seja, se a sua mãe é a principal responsável pela renda, qual que é a situação de trabalho dela? Então, digamos que ela seja autônoma. Você vai preencher aqui com autônoma. Existem diversas opções, vocês escolhem a mais adequada. Vai preencher, então, em seguida, o nível de escolaridade do principal responsável financeiro. Então, no caso, eu escolhi a minha mãe, eu vou colocar aqui o nível de escolaridade da minha mãe. Tá? Então, digamos, minha mãe tem ensino médio completo, eu preencho aqui. Em seguida, o nível de escolaridade do pai. Novamente, vai aparecer aqui o nível de escolaridade da mãe, tá? Não tem problema repetir se for alguns dos que já foi em cima, tá? No caso ali do responsável financeiro. Então, eu vou colocar aqui novamente ensino médio completo. Em seguida, você vai informar qual que é a soma dos rendimentos da sua família, ou seja, a renda bruta da sua família. Então, digamos que sua família ganhe lá um salário mínimo, né? Sei lá, R$ 1.100 aproximadamente. Então, você vai preencher aqui o valor. Em seguida, você vai indicar com quem você mora. Então, se você mora com seus dois pais, apenas com seu pai ou com sua mãe, com sua esposa ou esposo, e assim por diante. O número de pessoas que moram na sua casa, incluindo você. Então, não esqueça de incluir você nessa contagem. O tipo de casa que você mora, ou seja, a casa é própria, o seu pai e sua mãe alugam a casa, tá? Então, vocês vão preencher aqui com essa informação do tipo de casa. Em seguida, indicar a área residencial, ou seja, se é da área urbana ou rural, ou ainda uma comunidade indígena ou quilombola. Vai informar quaisquer programas do governo federal de que a sua família se beneficia. Então, se a sua família recebe, por exemplo, o Bolsa Família, você vai indicar aqui que ela recebe esse auxílio, tá? Aqui embaixo, no serviço de saúde, vai indicar qual que é a forma de serviço de saúde que você mais utiliza. Então, se você tem um plano de saúde particular, ou se você utiliza mais o SUS, você pode indicar aqui também. E aí, aqui no final, aparece aquilo que eu falei da análise curricular, tá? Você vai preencher com a sua média final de língua portuguesa. Digamos que eu tenha lá 8 de média final. Coloco aqui. A sua média final de matemática, digamos que eu tenha lá 7. E aí, nesse média geral, ele vai calcular automaticamente, tá? Não precisa preencher nada. Aqui embaixo tem um último menu, que é o escolher arquivo, tá? Então, nesse menu escolher arquivo, você vai anexar o seu histórico escolar, que é aquele documento que a escola emite com todas as suas notas que você teve durante o ensino fundamental, tá? Então, se você está se candidatando para o integrado, vai ter as notas até o 8º ano, para quem é para os concomitantes e subsequentes, até o 9º ano. Vou escolher o arquivo aqui, vou escolher uma imagem fictícia do passeio que a gente fez. E vou clicar em continuar, tá? Vocês vão colocar a imagem aqui do histórico de vocês. Feito isso, temos aqui o último passo, tá? Ele vai indicar todos os valores que você marcou anteriormente para você confirmar os dados. Se você não errou nada, você vai vir marcar esse quadradinho aqui que declara que os dados estão corretos e finalizar a sua inscrição clicando aqui, tá? Então, basicamente, pessoal, são esses os passos que vocês têm que seguir. E aí, uma vez que você finalize a sua inscrição, você vai receber essa mensagem de que a inscrição foi realizada com sucesso e os dados da sua inscrição, tá? Que vocês podem acessar por esse sistema aí que a gente acessou hoje, tá? Que é aqui pelo botão entrar, que está verde. Espero que vocês tenham esclarecido aí as dúvidas sobre o processo seletivo e contamos aí com a inscrição de todos vocês. Espero, né, que no futuro a gente se encontre aí no Instituto Federal.
Então, foi um prazer ter vocês aqui.